Oi, eu sou a Aline e hoje é dia de tag. Hoje eu vou trazer a tag dos calhamaços. Em tags anteriores eu perguntei sugestões, pedi o que vocês mais gostariam de ver e com certeza, disparado, foi essa dos calhamaços. E eu pesquisando, eu acho que não tem um youtuber sequer que não tenha feito essa tag. Então, nada mais natural que eu também faça, né? Eu adoro. Eu acho que eu assisti a todas elas, né? Mas especificamente para fazer essa de hoje, eu assisti a tag da Arieska Melrer. Eu vou deixar linkado na descrição, se tu não conhece ela, para tu conhecer. A tag original é muito difícil a gente descobrir de quem é, se tu souber, me fala, porque ela é tão antiga. Eu cheguei a ver vídeos, acho que já faz 10 anos, então essa tag, ela está sendo bem alongada, né? Mas então vamos lá. Ela consiste de 15 perguntas, tá? Sempre calhamaços. Eu considerei calhamaço livros a partir de 500 páginas. Para mim já é considerado um calhamaço. A primeira pergunta: o maior calhamaço que você já leu? É o único livro que eu não tenho físico aqui, que é o Guerra e Paz. Ele tem 1544 páginas. É um livro que eu tô com muita vontade de reler, porque há pouco tempo eu reli o Ana Karenina, do Tolstói, e eu simplesmente fiquei fascinada. A releitura dele foi infinitamente melhor do que a primeira leitura que eu fiz. E eu gostei do Guerra e Paz quando eu li, mas faz tanto tempo, eu acho que eu criei uma bagagem tão maior depois disso, que a minha experiência acho que vai ser muito melhor também, do mesmo jeito que foi com a Ana Karenina. Só que eu preciso readquirir esse livro. Ele tá em torno de uns R$ 200, ele fica em torno de 190 e poucos, 200. Eu acho um absurdo pagar esse preço por um livro. Mesmo que seja um box, edição linda da Companhia das Letras, eu ainda acho que tá muito salgado. Mas assim que eu conseguir fazer a aquisição dele, com certeza eu vou querer reler. Pergunta número 2. O maior calhamaço não lido. Pelo que eu consultei aqui na minha estante, é o Shogun. Eu adquiri ele há pouco tempo. Ele tem 1.000 e poucas páginas. Deixa eu ver aqui. 1.117 páginas. E ele tem páginas muito bem aproveitadas, ou seja, se tu fosse colocar numa diagramação normal de um livro, acho que seria até mais páginas. Eu ouvi falar muito bem dele, eu tenho muito interesse, que não vai demorar muito para eu ler esse livro. Calhamaço que tem medo de ler. Eu tenho alguns, eu tenho Ilíada e Odisseia, que eu estou adiando faz tempo, mas entrando só como um livro único de calhamaço, entrando nesse critério da tag, eu separei a Divina Comédia. Faz muito tempo, tanto a Divina Comédia como o Paraíso Perdido, eu tenho muita vontade de ler. Só que o tipo de escrita dele é diferente, né? É através de cantos, e ele exige um conhecimento prévio de algumas coisas. Eu já assisti alguns vídeos a respeito, eu inclusive quero a tua ajuda. Que livros que tu me recomendaria para que eu lesse antes de ler efetivamente a Divina Comédia? Que não adianta eu ler sem um critério, porque não adianta ler e não entender, né? Então, me ajuda, me fala se tu já leu, o que tu me recomenda que eu leia antes de pegar esse calhamaço. A quarta pergunta, calhamaço que tem fissura para ler. Eu acho fissura uma palavra meio exagerada, né? Eu tenho muita curiosidade de ler o Quo Vadis. Ele vem sendo muito falado, né? Inclusive eu coloquei ele nas minhas metas para 2026. Com certeza eu vou ler esse ano, então. Mas o pessoal tem falado muito bem desse livro e eu quero tirar a prova. Eu não dou muita bola para hype, sabe? Aqui, dependendo de certas pessoas que eu ouço falar dos livros, eu levo muito em consideração, tá? Então, livro que tem fissura para ler. Calhamaço de capa linda. Eu tenho vários, inclusive o próprio Divina Comédia, o Shogun, eu tenho vários. Mas como eu não quero repetir títulos, eu coloquei para essa pergunta Moby Dick. Essa edição da Zahar, ela é muito linda. Tanto a capa como dentro, ela é toda comentada, ela é muito bem estruturada, então tu percebe que é um livro que vai te durar. Ele não é aquele que se quebra todo, é muito bem feita. Eu acho muito linda essa capa. Também vou ler esse ano, tá? Tá nas minhas metas. Próxima pergunta. Calhamaço de capa feia. É uma trilogia, trilogia Millennium. Eu tenho adoração por essa trilogia, só que merecia uma capinha melhor, né? Essa aqui eu peguei como exemplo o primeiro livro, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres.
Essa trilogia merecia um pouquinho mais de capricho na capa, né? Eu não sei se as capas mais atuais são mais bonitas, eu não cheguei a consultar, mas a que eu tenho, e inclusive os outros 2 livros são todos nesse mesmo estilo. Feinha, né? Feinha. Próximo. Calhamaço abandonado na estante. Esse livro é um calhamaço que se salvou na enchente. Ele estava no meu quarto, justamente porque eu tinha algum interesse de ler. E ele acabou ficando um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves. Eu já vi muita gente falando bem dele, só que eu não sei. Sabe aquela coisa quando tu não tem um porquê? Ele tem 950 páginas, ele até parece que tem mais, né? Acho que é a diagramação da folha. Mas eu tenho muita vontade de ler, mas ele está parado na minha estante. Eu acho que é um dos livros que eu mais tenho tempo, que eu tenho ele e não li. Próxima pergunta. Um calhamaço que não lembra ou quer reler. Coloquei para essa pergunta o Duna. Eu até lembro da história, eu não lembro detalhes, obviamente, mas é justamente por isso. Eu quero ler os outros 2 livros que fazem sequência essa trilogia, então eu quero pegar ele nos detalhes para ficar mais fácil o entendimento dos que vêm depois. Eu assisti a série, é muito boa essa série da TV, eu recomendo para quem não assistiu, mas é um livro que eu vou reler, com certeza. Ele faz parte do meu desafio dos 55 antes dos 55, então eu não tenho certeza se eu vou ler esse ano, mas antes dos meus 55 anos, com certeza. O último calhamaço que leu. Já falei no início do vídeo, é o meu amorzinho atual, Ana Karenina. Tolstói não erra, né, gente? Ou tu gosta muito, ou tu ama. Não tem, eu não, quero ver aí quem é que não gosta de Tolstói. Então, eu me apaixonei por esse livro e ele é o mais recente calhamaço que eu li. O que eu tô lendo agora, que eu tô concluindo, é o da Christine Hanna. Eu acho que ele é considerado um calhamaço, ele tem mais de 500 páginas, mas lido mesmo é esse aqui. Próxima pergunta. Um calhamaço que você abandonou. Tem até vergonha. Até vergonha. Dom Quixote. Eu não li nessa edição, eu li numa que era de 2 tomos, era num box. E eu confesso que eu não lembro por que eu parei. Eu lembro que eu li o primeiro tomo todo, estava gostando muito da história. O Don Quixote, ele é uma figura, o Sancho Panza ali não abandona jamais. E eu não sei por que eu parei. Então, quando eu voltar a ler, eu quero ler todinho de novo, né? Não é nem considerado releitura. Vai ser uma volta, a volta dos que não foram. Tá, então esse aqui é o calhamaço que abandonou. Um calhamaço que você leu muito rápido. Esse aqui é o que eu sempre recomendo para todo mundo que não tem experiência, né, de clássicos e tudo mais. É muito fácil de ler o Conde de Monte Cristo. É um novelão, assim, ó. Eu ia dizer que eu quero muito reler, mas qual é o livro que eu não quero reler, gente? Quando eu faço essas tags, essas reuniões de dicas de livros, eu tenho vontade de simplesmente ler tudo de novo ou ler os que eu não li. Esse livro é maravilhoso, tá? Para quem não conhece literatura clássica, começa por esse aqui que é só sucesso. Um livro que você leu devagar é esse do John Steinbeck, A Leste do Éden. Não que ele seja uma leitura difícil, pelo contrário, mas é um livro que eu não tive pressa de terminar. Eu estava gostando tanto da história, eu estava tão imersa que eu não queria terminar rápido, então eu li um pouquinho por dia, degustava. É uma delícia, adoro, forte. Eu gosto mais até desse livro do que das Vinhas da Ira. Eu gosto muito de Vinhas da Ira, inclusive é o Vinhas da Ira que está no meu planejamento de releitura para esse ano, mas esse livro é muito bom, por isso que eu quis ler devagarinho. Próxima pergunta. Livro que tem uma saudade imensa. Dostô, Irmãos Karamazov. Eu adorei essa história. Nossa, a história desses irmãos aqui. O pai deles é uma figura. Eu começo a lembrar, é o que eu disse, me dá vontade de ler de novo. Eu não sei porquê, para a meta de 2026 de releitura eu coloquei o Crime e Castigo. Pelo mesmo motivo daqui, em vez de colocar esse, eu coloquei o Vinhas da Ira. E esse aqui, em vez de colocar esse, que eu amo tanto, que é um dos meus preferidos, eu coloquei o Crime e Castigo.
Voltando pro vídeo, gente, acabou a memória do meu celular. Definitivamente, ou eu tenho que comprar uma nova memória maior, ou eu tenho que mudar de celular, que tá uma bustica. Eu tenho que estar parando às vezes para continuar o vídeo. Mas eu tava falando desse livro aqui, que eu não sei por que em vez de botar esse, eu botei o Crime e Castigo para as minhas releituras de 2026. Mas eu estava argumentando, antes de acabar a memória, que eu acho que é porque justamente para me desafiar a ler de novo, para ver se realmente ele continua em segundo lugar, se esse aqui continua em primeiro. Vamos ver. Depois que eu fizer a releitura do Crime e Castigo, a gente conversa a respeito disso, né? A próxima questão é: calhamaço que me fez chorar. Sem sombra de dúvida, né? É Os Miseráveis, do Victor Hugo. Esse aqui eu li do início ao fim. Eu li desde que o Jean Valjean roubou o pão. Eu chorei por causa do que ele fez com o bispo. Eu chorei por causa da Fantine. Eu chorei por causa da Cosette. Eu chorei pro final desse livro. Eu soluçava para o final desse livro. Então, com certeza, é Os Miseráveis. Me fez debulhar em lágrimas. E a última questão são os próximos calhamaços que eu quero ler. Eu separei aqui 3. Vamos começar por O Temor do Sábio. Ele parece uma tijola, né? Mas eu acho que é a gramatura da folha, porque ele não tem 1000 páginas, ele tem 960 páginas. Ele é o segundo livro da duologia. Eu vou ler nas minhas metas para 2026 O Nome do Vento. Esse aqui é a continuação, O Temor do Sábio. O Nome do Vento está nas minhas metas de 2026, mas esse aqui faz parte dos livros para ler antes dos 55. Então, com certeza, eu vou ler, não esse ano, eu acho, de repente, o ano que vem. Mas esse aqui é um calhamacito. Um outro que eu tenho muita vontade de ler, inclusive eu queria ter achado o tempo para ler esse mês, é do Cormac McCarthy, o Suttree. Ele é um calhamacinho, mas tá, vou deixar sempre por cima. Quando der uma folga entre uma meta e outra, eu quero ler com certeza. E esse aqui, o Ben-Hur, eu acho que ele é uma leitura interessante depois que eu fizer a leitura do Quo Vadis. Eu vi pessoas falando que é interessante tu ter uma leitura complementar com o Ben-Hur. Então ele tá também nas minhas próximas leituras. Então essa é a tag, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas opções aqui de calhamaços. Vocês têm costume de ler calhamaços? Eu adoro. Eu, por mim, lia principalmente calhamaços, porque é onde aprofunda, né, a vida dos personagens. É difícil tu transmitir o sentimento, a alma de um personagem, de uma história, num livro de 300 páginas. Não que não seja interessante ler livro pequeno, às vezes tu não tá com tanto tempo, em vez de tu não ler nada, é bom ler livros mais fininhos, mais vira-página, mas nada tira o prazer de ler um bom calhamaço, uma boa saga. Se tu gostou desse vídeo, dá um joinha. Agora que eu já tô com 2000 e poucos inscritos, eu acho que o YouTube já tá dando a opção de hypar. Então, se der essa opção, hypa esse vídeo também, se inscreve no canal, continua acompanhando os vídeos, eu tô gostando muito. A gente tá trocando muitas experiências nos comentários, comenta, eu respondo a todos os comentários, gente. Pra ti que costuma interagir nos meus vídeos, tu sabe que eu respondo a todos, eu amo, pra mim é um momento de prazer bater papo com vocês, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!